aqui na Espanha, com a pandemia, por exemplo, 30% do setor cultural se viu muito afetado, assim, no sentido de fechar as portas, e, no modo geral, né? Teatro, dança, música, parte de literatura, de publicação de livros, museu, né? E o governo, aqui entrou uma coisa chamada ERT, que era uma espécie de um sistema, né, onde o governo ajudava as empresas a pagar uma parte, né, do salário para que a empresa não mandasse, não demitisse o funcionário, né? Então entrava nesse ERT. E é interessante que algumas dessas empresas, a gente está falando de empresas do setor cultural, às vezes o próprio empresário, né, estava passando por necessidade. Quer dizer, o próprio dono da empresa cultural, ele não conseguia sobrevivência nem para ele. E chegava um momento que ele tinha que fechar as portas. O valor que foi dado pelo governo espanhol, ele conseguiu remediar um pouco a situação, né? Mas, por exemplo, quando se compara com o que foi feito na Alemanha, né, eu estava lendo, por exemplo, a Alemanha chegou a dar acho que 1 bilhão de euros para o setor, né? Então, quer dizer, uma injeção financeira grande, né? E que dá a entender que a coisa ficou mais tranquila. Eu faço, né, uma pergunta para vocês. Por exemplo, no Brasil, a gente, igual a professora acabou de comentar, né, a pandemia já é um problema de várias restrições, só que o governo também parece que não ajudou a contribuir. Então, a gente já tinha um setor cultural que já vinha passando por problemas, porque eu lembro que antes da pandemia a gente já tinha vários setores já perdendo, né? Orquestra que estava fechada, músico que deixava de ser músico porque já não conseguia sobreviver como músico, companhias de teatro, né? Essa semana a gente conversou com um colega que é diretor de teatro, que a companhia dele tinha 15 pessoas e faz anos que a companhia são 2 pessoas, porque muitos dos colegas de teatro tiveram que buscar trabalho e já não conseguia voltar para a companhia porque estava trabalhando e a companhia não conseguia suprir essa necessidade financeira, né? Então, a minha pergunta esse sufocamento, ele assim, consegue reverter? Se a gente conseguiria reverter isso, tem uma fórmula para conseguir reverter esse sufocamento total, ou a gente ainda vai levar um tempo assim para pensar numa saída para isso? Olha, eu só penso na eleição. É a única coisa que eu penso. Gente, só penso nisso. Porque realmente. E é uma coisa também errática, só para dar uma coisa prática. O CNPq, né, era CAPES e CNPq, que era a Bolsa, né? CNPq cortou, né? Desapareceu o CNPq assim, de um dia para o outro. Criaram uma tal de um projeto geral de cada programa de pós-graduação. Daí fizemos, enlouquecidos, esse projeto, sem saber o que era, todo mundo sabe, nunca tínhamos feito. Fizemos, varando noite, todo mundo se matando, brigando, porque, enfim, fizemos, mandamos para o CNPq. Eu estou falando do meu caso e que foi de todo mundo, né? O Brasil inteirinho, em todas as áreas, né? Porque cortou a bolsa direta. Daí falaram, veio a notícia que nós perdemos. Não, daí nós falamos, tá vendo, a gente fez tudo contra o governo, os temas que era para tratar era tudo contra o governo, olha aí, não sei o quê. Daí, de repente, veio uma notícia. Não, parece que ganhamos uma bolsa ou 2. Daí desapareceu, não se falou mais nisso. Daí, silêncio por um tempo. Semana passada, do nada, apareceram 5 bolsas de doutorado e 7 de mestrado para aquele projeto, sendo que a gente tinha que entregar da sexta para segunda-feira que vem. Nós estamos em pleno prazo, enlouquecidos fazendo isso. Então, só para falar isso, sabe? É errático, porque
de uma coisa que estava perdida, a gente achou, de repente a nossa coordenadora no momento mandou mensagem, gente, recebemos bolsa. E olha, não é brincadeira, nós recebemos 12 bolsas, né? É bastante, 5 doutorados e 7 mestrados. E que daí nós estamos, isso, então só para falar, que coisa é essa que nós estamos vivendo? E vocês acham que existe alguma forma da gente quebrar barreiras para essa, sabe, para conseguir otimizar que a gente essa visibilidade, né, de que projetos, por exemplo, que são de artistas menores consigam ter uma visibilidade, consigam ter acesso a parcerias e ao mesmo tempo, claro, as grandes instituições também precisam dessas parcerias. Como é que vocês veem se existe alguma forma da gente quebrar essas barreiras para que todos possam ter Eu acho, o Vitor está tentando, né? Entrou com os projetos, né, Vitor, recentemente, né, que eu soube. Eu acho que ele tem mais informação do que eu, por exemplo. Eu estou lá no mundo das bolsas. Do PROAC, né? Às vezes abre alguma coisa, né? Mas é complicado, né? É complicado porque acho que junta um pouco com né? Vou aproveitar para emendar os meus comentários, minha pergunta também, que tem tudo a ver com isso, que tivemos uma ruptura, né? Um negócio global e local aqui, né? No nosso caso aí com nosso encosto de Brasília, mas com a pandemia também, mas a gente já tinha, né, já não era simples, não era fácil, né, não era tão sossegado. E aí, o que eu estou percebendo agora, e direciono para que vocês façam esses comentários também, é sobre essa molecada que está nesse meio, né, nas aulas online e nas faculdades online e tal, porque eu, né, dei aula em turmas grandes de graduação, aí eu me afastei, aí durante a pandemia eu dei muita aula particular e individual. Então, né, eu tenho o contato como se eu estivesse encontrando a pessoa. Eu não senti muita diferença, porque estava câmera com câmera, eu ficava com minha lousa aqui digital, escrevendo na tela, então tinha uma interação que eu sentia um contato pessoal muito grande. E agora eu voltei a dar aula para a turma e tive um impacto muito grande, porque é uma turma que começou no primeiro semestre do ano passado, é o 4º semestre deles, e é um grupo e não se cogita a possibilidade de abrir a câmera, mesmo você pedindo, ou comentários de aula, de áudio, né? Não, eles escrevem no chat só. E mesmo pedindo, mesmo conversando, né, não se... Já faz parte da rotina deles, assim, para todas as aulas. Tipo, a aula é câmera fechada, e se você quiser, você faz um comentário ali no chat, ninguém se expõe e tal. Então, isso já faz parte do modo de aprendizado deles. O que é, para mim, né, e para quem estava acostumado com outros paradigmas, é muito estranho, porque é um paradigma como se fosse um YouTube que você pudesse fazer perguntas ali pelo chat só, mas é algo fechado, é linear, igual a Cecília falou. Então, cada aula passa a ser uma palestra, que você não tem a menor ideia de como está sendo recebida pelo outro lado. E acho que isso é um sintoma aí de algo que já vinha rolando, que era das pessoas se afastarem do presencial, né, do ao vivo. Os países mais tecnológicos, né, Japão, Coreia e tal, já tinha uma série de problemas assim de pessoas
terem que ser internadas por vício de redes sociais, de videogames e coisas assim. E acho que o ao vivo, né, o trabalho que o Rabicho faz, já era uma resistência, né? O ao vivo ele foi ficando para muitas pessoas algo que você no máximo tem um contato esporádico, muito de vez em quando. Tem gente que vive aquilo, claro, e é muito bacana, mas muitas pessoas foram sendo levadas já nos últimos anos, pré-pandemia, para uma coisa de contemplação da cultura de massa, de assistir, né, só produtos audiovisuais, todos pré-fabricados e pós-produzidos e tal. E agora, na pandemia, isso cresceu muito, um contato, uma vivência, né, um costume de um audiovisual meio vulgar ali, né? Que não tem um contato mesmo, não tem uma vivência, a pessoa não se suja com aquilo que ela está aprendendo, né? Ela não tem um cheiro do suor da sala ali, né? Das pessoas dançando e tocando, fica uma coisa esquisita pelo audiovisual, e isso passa a ser o normal, isso passa a ser o que as pessoas têm como referência, né? De produção cultural. Para quem está se formando ali. E aí a minha pergunta é meio essa, né? Será que não é um saudosismo assim de quem, né, curtia fazer o ao vivo e tal, e mudou tudo e tudo bem, são coisas diferentes que vão surgindo, ou é parte dessa resistência que é algo humano, que é algo de importância para a nossa espécie, para a empatia mesmo entre as pessoas, de afetar, né? Então, o afeto. Então, de como que a arte hoje em dia, né? Eu fiz várias com grupos aí também, experiências de produção artística durante a pandemia. Como é que você afeta alguém só pela tela do celular? Que já é tão vulgarizado pela propaganda, pela publicidade, pelo Hollywood, pelas séries, pela televisão, a vida inteira aquilo sempre virou uma coisa meio de produto, e aí aquilo é todo o caminho que você tem para chegar em alguém, né, no ambiente e afetar a pele mesmo, né? Então fica uma coisa frágil, fica uma coisa estranha. Então eu queria que só vocês comentassem um pouco sei lá, se é algo que é isso mesmo e a gente vai tendo que se acostumar, ou vamos levantar as bandeiras e fazer o possível para a juventude ter um contato, né, verdadeiro, ali, pele com pele. Eu acho que isso não se separa mais, né? Eu acho que quem resistiu, né, foi se acostumando com essa coisa, por mais chato que pareça, foi se acostumando com essa coisa da tecnologia, sobretudo o pessoal que foi fazer trabalho home office, né? Patrão e empregado descobriram que era legal essa distância, né? Até para conter despesas, né? E eu acho que em todos os campos, né? E eu acho que isso não se separa mais. É claro que a proporção ela tende a voltar, quando voltarmos ao normal, ela tende a ser mais presencial do que virtual, mas eu acho que ficou aí, então, uma descoberta, né? Que dá para a gente também tocar projetos aí de forma virtual e, às vezes, muitas vezes, de forma mais ágil. Por exemplo, na primeira reunião que eu tive com o grupo que eu tenho aqui de samba, aqui, já na segunda semana de pandemia, através de um deles, que eu descobri que o WhatsApp já estava aberto para 8 pessoas, que até então você só fazia vídeo com uma pessoa, né? Então, nós todos, eu só tinha um deles, que é o mais jovem, que falou, não, dá para a gente fazer, porque a gente estava tendo problema no Zoom, aí fomos para o WhatsApp, nós somos em 6, e foi aí que a gente descobriu que já tinha, então as redes já vão se aprimorando, né, já vão criando formas de segurar as pessoas ali, né, e claro, tem aí todo o interesse econômico, e sempre, mas eu acho que é uma coisa que já estava bem dominada na mão da juventude, dos adolescentes, mas acho que todo mundo aí foi se apropriando disso e tem
galera com 80 anos, 90 anos, com um celular na mão e notebook aberto para esse novo costume. Eu também acho que algumas coisas vão ficar remota, né? Recentemente, essa semana, a gente estava discutindo reuniões, por exemplo, lá da universidade de uma maneira geral, todo mundo falando, gente, para que a gente vai se deslocar, pega trânsito e volta, se para reunião não tem grande diferença mesmo. Então, algumas coisas, algum tipo de banca, por exemplo, que era um gasto, né, para trazer a pessoa de outro estado, hotel, tudo isso, e se a gente faz um tanto presencial, é o tal do híbrido, né, que ficam, né? Então, uns de fora e outros de dentro. Eu acho que tem um desejo da gente que diminua, né, um desejo. Não sei se dessa juventude, né, que vocês estão, né, que o Vitor trouxe aí, que a coisa... eu vejo que os professores da graduação comentam isso, de todo mundo fechar a câmera. Para nós, ainda após, tem os 6 aqui que montam a grade da gente, que ainda ficam sem graça de fechar e fica aberto, daí a gente dá aquela conversadinha básica da pessoa fazer assim com a cabeça, e daí a gente vai seguindo. Que faz toda a diferença, né? Oi, como é? Faz toda a diferença, nem que seja só isso, ó, mas é impressionante a diferença. Nossa, mas eu também já ouvi falar. Daí tem toda uma discussão social também, por que a pessoa não abre, né? Que pode ser que seja o ambiente, enfim, tem toda uma, né? Que não queira mostrar de onde está falando, enfim, tem todo. Renato, por exemplo, você vai abrir agora a exposição, vai ser presencial a abertura? Vai ser presencial. Os museus, em geral, eles já começaram a se abrir, né? Perceberam que, pelo menos os grandes museus, né? Que tem um espaço grande, razoável para fazer distanciamento. Eles já começaram a abrir já há alguns meses, né, atrás. E aqui no Museu Oscar Niemeyer, que é onde eu estou fazendo agora essa nova exposição de arte africana, né, que é uma doação que está sendo feita pela coleção Ivani Jorge Jones, é um museu que já está aberto ao público, né, há uma restrição de circulação, o número mínimo, né, o número máximo, né, de visitantes. Então, para essa área, eu acho que eles encontraram algumas alternativas, né? Tem algumas áreas que você tem uma alternativa, né? Agora, tem outras áreas que não. Tem outras áreas que ainda aumentam, né, a dificuldade de fazer esse retorno presencial. Então, nós somos do setor cultural, né? Temos as nossas especificidades e tudo, mas, de alguma forma geral, a gente tem uma base em comum, que é o calor do momento, né? Eu acho que tanto para a universidade, né, a questão pedagógica, há uma necessidade de um momento presente, que não é só a questão cerebral, não é só o que se fala, né? O gesto e o encontro gera coisas diferentes. Mesmo aqui, esse nosso bate-papo, ele está sendo divertido, interessante e tudo mais, também pelo fato de que nós nos acostumamos a isso, né? Eu tive muita dificuldade, o Roberto lembra aí no comecinho do nosso, há um ano atrás, né, que estamos agora comemorando esse 1 ano de trabalhos aqui no Ars Mundo, eu tive muita dificuldade de falar para uma câmera, né? Primeiro a timidez natural, e até hoje ainda tenho essa dificuldade, né? Às vezes eu tenho que forçar o cérebro aqui a usar, para lembrar algumas palavras que são comuns, que eu falaria no dia a dia, numa conversa comum. É meio complicado, né? Então, tem uma questão psicológica, né, desse aparelho, que é o intermediário entre nós, que nos força algum caminho que era diferente do presencial. E a gente sabe que esse calor do momento, ele é importante, pelo menos para a cultura, né? Tanto para a área acadêmica, pedagógica, como para a área da música, né? Então, é claro, a gente vai se adaptar, a gente tem se adaptado a isso, mas porque é uma adaptação um tanto quanto obrigatória, né? Porque eu acho que aquela coisa de o homem é um ser social, né? E político, né? E a gente sente a necessidade de estar junto, então é um instinto também humano, a presença, o toque, né? Então, isso tudo faz parte da nossa psicologia, nosso bem-estar depende um pouco disso também.
Tanto é aquilo que o Vitor estava comentando, né? Pessoas começam a ficar doentes com a diminuição do contato físico e aumento do contato apenas né, mediado pela questão eletrônica. Agora, é claro, as novas gerações elas vão se adaptando de acordo com essas novas possibilidades, né? Tem mais manejo, mas com certeza a gente sabe muito bem que em algum momento lá na frente ainda esse outro lado vai faltar. A gente tem que tentar unir essas duas coisas. Então, só para engatar uma questão, que assim, a nossa área sendo cultural é uma área também que exige essa questão do calor do momento. Então, nós somos também uma área que exige também essa democracia, né? Vamos dizer assim, um espírito democrático, né? Então, o professor lá tem a sua generosidade na sala de aula e tem, né, uma multiplicidade muito grande de pessoas ali com diferentes níveis de entendimento, às vezes de apreensão de algo que está sendo dado ali, né? Na área da música também, você tem uma plateia, eu mesmo já fui músico por 13 anos, e eu tenho um exemplo clássico de dificuldade de estar no palco, né? Que, por exemplo, uma vez a gente foi tocava numa orquestra, a gente foi tocar numa Câmara de Deputados de uma cidade do interior, e num determinado momento a gente estava dentro do repertório e tinha uma bossa nova, e aí um político, ele subiu, ele colocou o pé em cima da mesa da bancada ali da Câmara dos Deputados, e ele começou a bater o pé, acompanhar com o pé, assim, a música. Isso foi me irritando de tal forma, né? E é interessante, porque eu acho que foi um dos motivos que me fez deixar de ser músico. Mas é isso, né, bicho? A gente tem muitos... Ele estava fora do tempo? Estava no tempo, pelo menos? Não estava? Estava no tempo porque a música assim estimulava, né? Mas, de qualquer forma, é bem complicado, porque você tem públicos e públicos, né? Tem gente que vai lá só para conversar, para fazer o agasalho, tem gente que não está lá interessado naquilo que você tem para mostrar. Então, a gente acaba estimulando dentro de nós mesmos esse espírito de ser mais democrático, de fazer digamos assim, essa comunhão. Então, eu queria perguntar para vocês, né, dentro desse trabalho, a partir desse novo normal, digamos assim, vocês acham que pode acontecer algum tipo de modificação nesse sentido? Porque o Rabi estava comentando, né, que você tem uma questão financeira envolvida aí no uso, né, dessas novas tecnologias e tudo mais, estimula, né, as pessoas a fazerem, vamos fazer então, a professora também comentou, vamos fazer mais disso para diminuir os custos e tudo mais. A gente tem exemplos aí também de vários escritórios que estão sendo fechados porque as empresas perceberam que conseguem tocar os negócios delas, independente de ter lá um escritório alugado, né, caríssimo, às vezes aqui, lá, né, em São Paulo, por exemplo, você tem avenidas que são caríssimas, né, que você tem os escritórios. Então, há uma modificação, né, do paradigma, né, aliás, um novo paradigma, como o Victor estava comentando, e vocês acham que com esse novo paradigma, dentro, por exemplo, professora dentro da universidade, você acha que os alunos tendo voltado, né, esse novo normal, digamos assim, os alunos vão sentir essa diferença desse momento que a gente viveu para essa próxima? E Rabi, você acha que o seu público ele vai ter em que ponto você acha que o seu público vai se diferenciar em relação ao que foi antes e depois dessa pandemia? Eu acho que quando a gente fala novo normal é até engraçado, né? Porque não estava normal também, já estava uma porcaria. É verdade. A gente viu, como a Cecília falou aí, todo esse desgaste que as reduções de verbas com ciência, com a pesquisa e, sobretudo, com outras questões importantes, né, no país, a gente vive já vinha de uma atraso. Até esse governo tem a pandemia como desculpa, na verdade. Mas eu acho que esse normal aí,
eu acho que tem gente que não vai nem querer, nem tá fazendo questão de sair para a rua mais, porque a coisa descambou de tal maneira. Eu acho que depende realmente de a gente segurar aí 1 ano e meio, mais ou menos, porque depois talvez a gente encare uma coisa que pelo menos, né, diante de tudo que a gente falou, que acho que encare um momento novo para a gente reconstruir, né? Recuperar coisas perdidas nesse período todo e também criar outras propostas, né? Para que a gente possa realmente encarar essa volta, né? Porque para alguns segmentos, para algumas pessoas, não compensa, né? Por exemplo, eu ouvi de uma amiga, por exemplo, né? Claro, ela falou no momento de desespero, mas ela falou, pô, eu queria que a Covid me pegasse logo, porque eu não aguento mais viver essa relação distante, essa relação econômica ruim, né? Então, as pessoas são levadas a pensar assim, né? E no nosso caso, do Brasil, a situação é um pouco além, né? Não é, se a pandemia acabar em dezembro, por exemplo, né? Não acaba, o nosso problema é muito mais sério, né? Então, acho que tem um tempo bom para a gente refletir aí, né? Com relação à pandemia, com relação às políticas públicas, né? Para que a gente realmente tenha uma esperança renovada aí, senão a coisa ela continua sendo complicada. Eu acho que é isso. Políticas públicas é que é a questão principal, que está, né, em crise mais ainda, é o que falamos, já estava antes, já era estranho, né? O novo normal já era estranho, né? Mas, ao mesmo tempo, se a gente vê, né, eu acho que às vezes, para falar que para sobreviver também, né, a gente fala, a vida lá fora está funcionando. Eu moro uma quadra da Paulista, né? Tá todo mundo, sabe, sábado, domingo, tá todo mundo na rua, comprando coisa, tem o vendedor de livro que está lá, enfim, pensando que a vida, a gente, né, não é que terminou totalmente essa atividade, mas tem coisas que eu acho, sim, né, a gente acompanha pelo Vitor, né, eu acompanhando os netinhos, imagina a criança está fora da escola, é uma coisa totalmente marcante e desesperadora, que é totalmente diferente de uma graduação e de uma pós-graduação. Né? Quer dizer, porque essa convivência da criança na sala de aula é indispensável. A gente vê a volta deles, é volta da vida. E a graduação e a pós é totalmente diferente, porque é isso, é coisa fechada, mas, ao mesmo tempo, eu acho que vai... cada universidade vai viver isso, mas o caminho óbvio seria ter os dois, porque como que você, no mundo que está, no preço que está morar em São Paulo, por exemplo, né, a pessoa tem que se mudar para cá para fazer um curso, e pode fazer remoto. A PUC está oferecendo resistência para isso, dizendo que não, nós não somos remota, nós não somos universidade de ensino à distância, é só nesse momento. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem coisas que vai ficar híbrido, apesar, né, de tudo, porque facilita, sim. Agora, muito diferente das pessoas que estão na rua, passeando no domingo, sábado, domingo, estão nos parques, e as crianças que estão voltando para a escola... Tá ali, e a gente vê, elas voltaram para a vida, é impressionante, eles saem assim de uma alegria de dentro daquela escola, que é muito mais do que um Zoom, né? Uma escola para uma criança. Já da graduação e da pós é diferente, que eu acho que está muito mais todos, né, os fenômenos da comunicação, da cultura, estão muito mais próximos dessa criança que precisa estar junto. Então, acho que coisas vão começar a surgir, porque eu acho que é do mesmo jeito, são restrições, mas, ao mesmo tempo, a gente começa a furar tudo isso e começa, voltando ao nosso começo da conversa, com aquelas palavras-chave que é sobrevivência e resistência. A gente também vai sair lá para fora como forma de resistência. Né? A gente está vendo os movimentos, tem gente que está... As ruas estão cheias na hora que é para... Então... Eu acho que é para a gente, não sei, para não terminar com uma coisa muito pessimista, né? Eu fico um pouco aflita, assim.
Meu Deus, está tudo acabando, meu Deus. Eu acho que, por necessidade humana, a gente precisa desse outro, é o que vocês falaram. Somos seres políticos, somos seres da relação com o outro. Vai sair modificado? Sai, mas eu acho que também vai ter uma saída desse sufoco de ter necessidade, e a gente vê nesses horários que, por mais que falem que não pode estar todo mundo na rua, está indo todo mundo para a rua na hora. Imagina no carnaval, né, Rabino? Só imagina no carnaval o que vai ser. Eu acho que também tem um grito parado no ar, né? Aí também que é essa vontade de estar com o outro. Eu acho que vocês aí na Europa, eu acho que vocês viveram esse verão aí já diferente, né? Sim. Eu ia comentar uma coisa que é sobre você falou da questão do depois que voltando, né, uma retomada que seria né, o normal, a normalidade que né, a gente está comentando. Durante o confinamento aqui, ficou bastante assim. Que eu aqui eu trabalho nas duas direções, né? Tanto como né, o músico, o artista, né? Por exemplo, regendo coral, trabalhando né, ali, e a parte de pesquisador também, escrevendo artigos, né? Por exemplo, na parte da pesquisa, né, a gente teve aqui eu sou sócio da Sociedade de Musicologia Espanhola. E existe um congresso que só é feito a cada 3 anos. A sociedade se reúne a cada 3 anos para celebrar esse congresso. E seria o ano passado. Então, como não poderia celebrar presencialmente, eles cancelaram né, o congresso, porque eles falaram assim, não, a gente quer se encontrar. Né? Porque como é um congresso que acontece a cada 3 anos, e nesse congresso tem se reunir todos né, os pesquisadores da área de música, não só da Espanha, mas de outros países também que vêm participar. Então, a necessidade do encontro, eles resolveram, não vamos fazer virtual. O ano que vem a gente vai fazer. E o congresso está marcado, né? Vai ser agora em outubro e vai ser presencial, né? Respeitando as restrições, mas aquela necessidade de estar junto. E, por outro lado, na questão da prática, né, durante o confinamento, né, eu mantive um dos corais que eu trabalho, que é o Coral Vila Lobos, né, ele se manteve com aulas virtuais. Né, e era muito difícil, porque não podia cantar todo mundo junto, porque por causa dos delays não ia funcionar. Então, era eu cantando, eu falando, e cada um cantando a sua casa, né, e com os microfones fechados, e depois eu pedi para cada um cantar a sua linha, e a gente nunca conseguia fazer tudo junto, porque era impossível. E o ano passado, né, o nosso concerto ele foi virtual, foi feito, né? Cada um gravou a música que a gente estava ensaiando, a 4 vozes, cada um gravou sua parte na sua casa, enviaram e fez, né? Eu juntei todos os cantores e fizemos uma apresentação virtual, né? Que a gente se reuniu, conversou, e cada um pôde explicar um pouco como foi esse processo. E uma das coisas que me chamou a atenção durante todo esse período é que as artes, em um modo geral, elas ajudaram muito as pessoas nesse momento de confinamento. Então, tinha dia, por exemplo, de ensaio, que às vezes a gente usava mais o tempo do ensaio para conversar, para saber como é que estava cada um daquele grupo. Você está bem? Como é que você está de saúde? Como é que estão as coisas? Né? E trocar novidades. A gente estava naquela expectativa da vacina, né? E cada hora, você já sabe mais alguma coisa? Você já tem alguma vacina pronta? Quem que está na frente com a vacina? Como é que vai ser? Né? E quando começou a vacinar, você já tomou sua vacina? Você já tomou a primeira dose? Né? Então, quer dizer, o ensaio virtual, ele também tentava suprir esse contato que a gente tinha né, semanalmente, de se reunir, de se juntar, de conversar. Né? E aí, a partir daí, eu queria fazer uma pergunta, que é, vocês acham que as artes, por ter tido esse papel importante durante o confinamento, muitas pessoas utilizaram as artes para conseguir superar esse momento, né? Desde lendo um livro, assistindo uma peça de teatro virtual, assistindo um concerto, um grupo, né? Uma roda de samba que foi passado virtualmente, escutando música em casa, né, vendo alguma coisa de dança.
será que as pessoas vão valorizar um pouco mais, né, essas atividades? Ou será que isso não vai mudar? O que você acha, Rabi? Está com o microfone. O microfone está fechado, Rabi. Ainda não. Desculpa aí. Eu acho legal essa pergunta, porque, como eu tinha comentado lá atrás, né, sobre o poder econômico, né, os grandes artistas que também tiraram proveito, né, da grana mais alta, da fatia maior, mais gorda né, dos patrocinadores. Então, mas, por outro lado, a classe artística no menor porte, médio e pequeno porte, ela se viu mais próxima de uma relação de amizade mesmo. Então, por exemplo, uma boa parte de pessoas que não foram afetadas, e eu sou testemunha disso, contribuiu sobremaneira com esses pequenos artistas. Então, trouxe essa proximidade, eu acho que deu esse público que consumiu literatura, dança, teatro, música, sobretudo música, né? Consumiu, esse público, ele está mais próximo do pequeno e do médio artista. Eu acho que não faltou rifa, não faltou live com Pix, com QR Code, né? E aí, mais uma forma que as pessoas conheceram, que é o QR Code. Então, não faltou maneira das pessoas contribuírem, né? E eu acho que isso criou uma proximidade que até então não havia, né? Eu fiz recentemente uma apresentação em Mogi das Cruzes, foi presencial, com público reduzido, e ficou muita gente de fora do público, né? Porque as pessoas estavam ali há 1 ano e meio sem ver, né? Tantas pessoas como também nós artistas. Então, a gente sentiu ali a necessidade, né, dessa coisa. E muita gente que estava ali, várias pessoas que vieram conversar comigo, eram pessoas que me conheceram na rede, né, nas lives. Então, eu acho que está se criando um mecanismo de proximidade com esses setores, né, setores coletivos e artistas menos favorecidos. Eu acho que talvez a gente crie uma nova forma de dar sustentabilidade a uma galera que está aí meio que aquém do poderio econômico. Então, acho que, nesse sentido, acho que fica aí um aprendizado, né? E as pessoas aprenderam, acho que, a prestar mais atenção, né, em determinadas áreas, porque, embora a coisa tenha um lado meio frio, meio chato, meio distante, mas a maneira da pessoa explicar um artesanato, né, diferente daqueles programas tradicionais, de explicar um texto, né, explicar a concepção de uma música, a construção, isso foi muito legal, que acho que passaram a prestar mais atenção, né. As pessoas passaram a prestar atenção até no cachorro, no latido do cachorro, né, no quintal de quem está... Então, muitas coisas, né, foram evidenciadas na pandemia, que eu acho que vai ser fica como aprendizado para quando a gente estiver voltando aí para esse tal de normal, que essas coisas ajudem numa nova reconstrução. Eu acredito também nessa força da arte. Acho que o Fabrício está dando esse exemplo que é muito mais potente do que só uma hipótese minha, né, aqui, né? Eu acredito nessa força, ou eu preciso acreditar, né, para eu sobreviver também, né? E que, da mesma maneira que a gente passou a valorizar o professor das crianças, né, muito mais do que a gente valorizava, ou dos adultos não, porque eu acho que eles continuam lá, né, prestando os mesmos serviços. Enfim, a relação é tudo, a criança passa, né, vai fazer prova, vai ter nota, vai ter, enfim, o do grande, né, eu estou falando de graduação e pós. Agora, a criança, como a gente passou a valorizar aquele professor, né, que era... Então, eu acho que da mesma maneira que passa a valorizar também essa arte ao vivo, alguma hora, né, eu acho que esse exemplo do Rabicho é perfeito. A gente conheceu ele remotamente, daí também quer ver... Eu acho que é isso, né? A cultura, ela tem esses seus movimentos e são esses movimentos pela vida, né? Então,
da sobrevivência, da continuidade, de ter, né? Eu acho que vai... As pessoas, às vezes, podem, né, com mais cuidado no começo, depois vai, né? Eu acho que é isso. Mas eu acho que é uma esperança, além do desejo meu. Então, acho que o que a gente poderia depender de tudo isso é a questão de que o futuro está nessas parcerias, né? Do macro com micro, dos pequenos entre si, do artista com o público, né? Do artista com o público também, quer dizer. De um profissional com uma instituição pequena e depois dessa instituição pequena com a grande, né? Eu acho que a sociedade como um todo se ajudando, né? Não especificamente o grande com o grande, sabe? Eu acho que essa intersecção que eu acho que a gente tem que começar a pensar, né? A buscar, por tudo que vocês falaram, né? Eu queria comentar o seguinte: a gente já está aí com o horário, né, avançado, e eu queria quem pudesse fazer, assim, Vitor, Renato, se quisesse fazer alguma consideração final, alguma pergunta final, né, Daniela também, e depois a gente passaria, né, para a Cecília e para o Rabicho fazer umas considerações, um comentário final, né, a respeito do tema que a gente está conversando, para a gente, né, não encerrar teoricamente, dizer assim aqui, né, mas, né, que esse debate, né, esse tema que está aqui, ele segue, né, ele vai seguir durante um bom tempo, né? Não, só agradecer, né, agradecer o contato e, pô, foi uma delícia e que a gente consiga fazer mais vezes e justamente reforçando essa interação e essa parceria mesmo, né? De áreas distintas e formas distintas, e o acadêmico e o popular e o ao vivo, né? Todas essas dimensões aí, muito bacana. Eu também gostaria de agradecer bastante a presença de vocês. Queria só fazer uma última pergunta em relação aos últimos trabalhos, né? Já comentaram um pouco, a professora Cecília falou que está participando de grupos de estudos e tudo mais. A professora escreveu também em 2017, né, um livro lá, Processos de Criação em Grupo, né? Eu queria saber de vocês quais são esses últimos trabalhos que estão fazendo. O Rabicho já falou, né, Onde Mora o Samba. Queria saber também do Rabicho se já está disponível para ser comprado o CD, que a gente já vai também divulgar aqui entre os nossos colaboradores, amigos, e nossos fãs também, né? Os nossos fãs, o Rabicho estava comentando que conquistou muitos fãs com a internet e tudo mais, então você vai conquistar mais fãs também aqui do Ars Mundo, então seria interessante se comentassem aí os últimos trabalhos mais recentes na área acadêmica e na música, né? Falar um pouquinho se está disponível, se já está disponível, né? Esse trabalho. Bom, o CD Onde Mora o Samba, ele começou uma campanha, comecei uma campanha pela plataforma Benfeitoria, e agora a partir de setembro, a gente vai iniciar uma nova campanha para a segunda fase do CD, né? Já gravei algumas bases e depois tem a fase de prensar o disco físico, né? Porque faz parte das recompensas das pessoas que contribuíram, e camisetas também que a gente vai fazer com os temas do CD. E, como eu tinha explicado, é um CD feito também com amigos e amigas que viraram parceiros, e pessoas que não eram também compositores, e a partir da rede, da pandemia, viraram também compositores e compositoras junto comigo. E esse CD vai estar fisicamente, no máximo até novembro, ele vai estar disponível, né? Além de alguns clipes que eu vou estar produzindo com meu filho, que é da área do audiovisual. Então, aí nesse sentido, também vou ter essa contribuição, porque não vai ter custo para mim. E também eu queria dizer do centenário do Zequete. Zequete, agora, dia 16 de setembro, completaria 100 anos, foi meu amigo, meu parceiro, tenho 3 sambas inéditos com ele, 2 deles eu já lancei aqui no Rio, na roda de samba, e a gente está com um livro, né, disputando no edital do PROAC, e também
a gente tem um documentário, né, Zequete, que a gente vai estar fazendo também, e infelizmente, pela pandemia, a gente vem a passos lentos, né, até porque a questão da Ancine, né, está totalmente paralisada, né, e outros órgãos de recursos que a gente poderia contar com para a produção. Então, esse é um projeto que eu tenho o maior carinho, né, que é o Centenário do Zequete, e é isso. E Onde Mora o Samba, que é o CD aí que eu devo estar lançando entre outubro e novembro, e vou estar informando aí para vocês, para todo mundo. Tem que voltar aqui, então. Tem que voltar aqui para falar um pouco mais, né, desse projeto específico, né? Sim, voltarei com o maior carinho com vocês aí. E eu agradeço a participação, tá aí mais uma vez no meio dos acadêmicos, pessoas que eu respeito demais, né? E eu que venho da minha relação de autodidata, aprendi na rua, virei o rabicho das ruas e sempre um carinho, tenho grandes amigos, pessoas que eu respeito, admiro, né? Acho que a academia, como a Cecília já falou, a academia e a questão popular, elas têm que estar de mãos dadas, né? Acho que, né, são frutos da mesma humanidade, né? Eu comungo dessa relação, sempre tive tranquilo, o mesmo respeito que eu tenho pelos mestres da congada, da capoeira, do samba, eu também tenho pelos mestres da academia, e, enfim, é isso, a gente tem que estar junto nesse momento, principalmente. E é isso, agradeço a vocês, Cecília, Renato, Vitor, Zé Roberto e Dani. Prazer revê-los aí pela telinha, Zé Roberto e Dani, que há muito tempo não via. E é isso, contem sempre comigo aí. Ótimo, obrigado. Eu também, claro, agradecer a oportunidade, que foi, nossa, super gostoso. Sempre a gente fica meio assim, como que vai ser, né? Cada encontro novo de gente, e daí em 2 minutos a gente vê que a gente está todo mundo falando a mesma língua, né? Eu acho que é isso a gente depende de vocês, né? A pesquisa minha, no meu caso, depende de vocês, artistas. Então, dessa produção cultural, de tudo isso, né? Que não é só o artista, é tudo que envolve, né? Então, agradecer. E você falando sobre Ancine, Rabicho, eu posso dizer que também a coisa mais recente que eu tenho, que já gerou artigo, porque agora tudo tem que gerar artigo, né? O produto no mundo acadêmico é artigo, gerou já que essa discussão da importância do audiovisual. Fora o incêndio da Cinemateca, né? Fora o incêndio. Na experimentação contemporânea, que o audiovisual ele passa, né, como tudo que a gente está fazendo, passa pela filmagem, passa pelo... Então, muito, por exemplo, desses últimos estudos que eu fiz, foi muito, por exemplo, do audiovisual indo para o palco, aquilo que eu dei exemplo das artes cênicas de uma maneira geral, mas sempre passando por isso, que não é nem, podemos dizer que é um cinema, mas a gente usa o audiovisual porque é mais amplo do que o cinema, e passa pelo documentário, que também é de uma grande potência, porque a gente vê o lugar desse documentário para a história, né? Para essa questão de fazer essa história da nossa cultura, e que é um lugar muito de reflexão também, né? O documentário, enfim. Então, acho que essas últimas pesquisas têm trazido muito isso à tona, que é a potência do audiovisual, e que daí volta para a falta de apoio, né? Mas que também, às vezes, fica nesse lugar ainda não da indústria cinematográfica pesadona, cara, né? Mas de uma produção que seja essa mediação, porque tudo que a gente está falando aqui, né, vai virar vídeo, vai virar, né, a pessoa vai assistir aqui, nós estamos também produzindo aqui, né, um audiovisual também, enfim. Eu acho que pensar isso como um lugar muito forte de... sempre existiu, mas que agora mais ainda, né? Então, só agradecer, conhecer vocês, muito prazer. Acho que só o Vitor aqui que eu conhecia mesmo, os outros de nome. Muito obrigada mesmo pelo convite. Nós que agradecemos. Queria agradecer muitíssimo, então, a presença da Cecília Salles, do Rabicho, né, também do Vitor, do Renato, da Daniela,
Rabicho e Cecília, muitíssimo obrigado pela contribuição de vocês, né, pela generosidade, né, de aceitar o nosso convite, de poder participar desse nosso projeto, né, que também foi pensado dentro da pandemia, né, a gente começou a pensar como resistir, né, por onde a gente vai, qual o caminho que a gente, né, e a gente, de conversar, né, a gente falou, não, vamos tentar isso aqui, pode ser que seja uma ferramenta, né, que possa nos ajudar, né, a manter né, a área de humanidades em geral, né, viva, né, resistindo, né, e falar, olha, estamos aqui, né? E eu fico muito feliz também, né, dessa comunhão de pensamentos, né? Tanto a Cecília como o Rabicho comenta, né, a questão da academia, do popular, do tradicional, que tem que trabalhar junto, que tem que se manter constante, né? Para mim é sempre uma alegria, que isso faz parte da minha pesquisa, né? A minha pesquisa é exatamente isso, né? É fazer essa inter-relação entre o que está no tradicional, no popular, né? E para dentro da academia, né? Então eu pesquiso isso, né? Eu fico muito feliz toda vez que a gente consegue reunir, né, diversas pessoas de diversos, né, desses pensamentos, né, e fazer esse diálogo, e que ele é muito frutífero, né? Então eu fico bastante feliz, muito agradecido por isso. Então espero que essa nossa entrevista debate, né, dê frutos aí no sentido de fazer as pessoas que vão assistir, né, poder refletir, né, e contribuir, né, para que a área de humanidade siga em frente, resistindo, né, e que consiga, né, passar por esses desafios, né, que a gente vem enfrentando. Bem, muitíssimo obrigado a todos vocês. Obrigado. Né? Obrigado a vocês. E estão convidados, tá? Estão todos convidados para seguir aí. Um abraço a todos. A gente se encontra daqui a um tempo tomando uma cervejinha. Aí sim, ao vivo, não virtual, tá? Os próximos encontros tem que ser presencial. Sim. Com certeza. Tá bom. Tudo de bom, um abração. Beijos. Obrigada. Um abraço, um beijo para todo mundo. Beijo, tchau, tchau. Tchau.